Olá, seja bem-vinda, bem-vinda a essa live especial da Hora de Engravidar. Eu sou a doutora Juliana, ginecologista, especialista em fertilidade. Eu atuo diariamente com reprodução humana e meu objetivo é te ajudar a realizar esse sonho que você tanto quer de engravidar. E eu quero te falar, né, que se você tá realmente querendo engravidar, comprometida com isso, se você tá ansiosa com esse processo, né, você tá no lugar certo, a gente vai conversar bastante hoje sobre várias questões. E ao longo desse mês eu venho fazendo várias lives especiais, né, lives às 7 da noite, diárias, pra gente falar sobre diversos temas relacionados à sua fertilidade. E o tema de hoje é justamente, né, como a SOP, que é a síndrome de ovário policístico, endometriose e a baixa reserva ovariana podem impactar a sua fertilidade. Tivemos lives anteriores, né, a de hoje, e para você assistir, se você não teve a oportunidade de participar e de assistir, você deve entrar lá no link da minha bio, se inscrever no evento Jornada da Fertilidade, que é um evento online gratuito que vai acontecer agora, dia 23 a 27 de junho. Eu vou te mostrar o que te impede de engravidar e como que você pode conseguir essa gravidez através de um novo caminho por mulheres, né, validado por mulheres após os 30 anos. Então entra lá, vai no grupo de WhatsApp e a gente vai mandar já o link para você depois poder assistir essas lives anteriores e não perder nada, tá? Então, principalmente se você tem esse diagnóstico, você fica aqui comigo hoje, né? Se você já passou por um médico e ele falou que essas questões do ovário policístico, baixa reserva ou endometriose não geravam impacto na sua fertilidade, você precisa ter clareza sobre algumas coisas, né? E se você tá com receio de que essa gravidez não vá chegar por conta de algum diagnóstico. Ou ainda, se você não sabe se você tem esses diagnósticos, eu vou te explicar o que pode chamar a atenção, como que você faz exames para você conseguir saber se você tem isso, tá? Então, vamos lá, vamos chegando, vamos falar um pouquinho aqui. Primeiro eu vou deixar dar clareza para você, né, sobre a questão, por exemplo, da síndrome de ovário policístico. Então, uma coisa que eu recebo muitas mulheres que acham que tem a síndrome de ovário policístico, mas quando a gente vai botar ali na ponta do lápis, ver se realmente tem a síndrome de ovário policístico, muitas vezes não tem. Então, o que a gente precisa ter para ter o diagnóstico da síndrome de ovário policístico? A gente precisa ter 2 critérios de 3. Então, quais seriam eles? Primeiro, imagem no ultrassom de ovário micropolicístico. Segundo, aumento de testosterona no sangue, tá? Ou aumento de pelos, aumento de acne. E o terceiro é a menstruação irregular. Então você precisa ter 2 de 3. Se você tiver 2, a gente vai ficar realmente com essa suspeita de síndrome de ovário policístico e a gente precisa excluir outras causas para confirmar que é a síndrome de ovário policístico. E aí, para excluir, a gente precisa fazer as dosagens hormonais realmente no sangue, tá? Agora, a endometriose é quando a gente levanta muito um sinal de alerta pra gente, se a gente tem, por exemplo, uma dor, né, intensa no período menstrual, que vem incapacitando, que vem aumentando de intensidade. Antes você usava só um analgésico, agora você precisa usar 2, precisa usar 3, né? Uma dor que leva a você ir na emergência, uma dor que faz você vomitar. Tudo isso é um padrão que precisa chamar atenção, tá? Dor fora do período menstrual também, tá? Precisa chamar atenção, dor na relação. Então, tudo isso acende aquela luz amarela para endometriose. E o diagnóstico da endometriose, ele idealmente deve ser feito ou por ressonância da pelve, né? E aí essa ressonância, idealmente, é uma ressonância com contraste venoso, com gel vaginal, com solução salina retal. Não é um exame que dói, mas ele é um exame um pouquinho invasivo, sim, tá? Mas não dói. Ou você pode fazer com ultrassom transvaginal com preparo intestinal, que não é todo mundo, não é todo local que faz, mas também é um bom exame para fazer esse diagnóstico da endometriose. E aí um erro que eu vejo, né, é algumas mulheres fazendo a dosagem no sangue do CA 125 e achando que por estar alto ou por estar baixo, enfim, se está alto tem endometriose, se está baixo não tem. Isso, o CA 125, ele não foi feito para diagnóstico, ele é feito para acompanhamento, tá, de algumas questões, e a endometriose é uma delas. Então ele pode dar alto mesmo em mulheres sem endometriose. Se você colher no teu período menstrual, né, às vezes mioma, enfim, outras questões, pode dar um CA 125 mais aumentado e não necessariamente é endometriose. Ele é mais para um acompanhamento e não para o diagnóstico, tá? E a baixa reserva ovariana, já falei um pouco sobre isso, mas não custa a gente frisar. O diagnóstico da baixa reserva, ele é principalmente, né,
com a dosagem do hormônio antimileriano. Então, um antimileriano dosado em qualquer fase do ciclo, se der abaixo de 1,2, a gente vai considerar uma baixa reserva, ou uma contagem de folículos antrais abaixo de 5, 7, tá? Somado os dois ovários, deu menos de 5, de 7, aí vai dar realmente um diagnóstico de baixa reserva ovariana. Tá? A gente vai suspeitar da baixa reserva se a gente fizer uma dosagem de FSH e de estradiol e der alterados no início do ciclo. Então, se você faz um FSH ele der mais que 10, ou se ele está menor que 10, mas um estradiol acima de 80, faz a gente pensar que pode também ter uma baixa reserva ovariana, tá? Isso se você dosar lá na fase inicial do seu ciclo. Então, basicamente, essa de uma forma bem resumida, é como que a gente vai fazer o diagnóstico dessas condições, tá? Então, o que você deve ter percebido é que a gente, para fazer o diagnóstico, a gente precisa realmente prosseguir com exames, né? A clínica, ela leva a suspeita, mas o diagnóstico vai ser geralmente através de exames, tá bom? Então, é importante fazer. Quando a gente tem a clareza, né, do diagnóstico, assim como, por exemplo, conhecer a época do período fértil, qual que é a grande questão? Conhecer a época de período fértil e conhecer diagnóstico. A grande importância disso é que você consegue ter uma precisão melhor, você consegue ter uma assertividade melhor, né? Saber o suplemento melhor que você precisa tomar. Às vezes, na endometriose, você precisa fazer uma dieta mais específica. Então, você consegue ter um direcionamento, e esse direcionamento acelera a tua jornada. Então, ter um diagnóstico é importante. Se você ainda está no início da jornada e não tem esse diagnóstico, é importante saber e fazer os exames. Vai lá na live de segunda-feira e assiste, porque tem vários exames para você ir fazendo seu checklist aí, se você já fez ou se você ainda não fez, tá? Vamos lá. E aí, vamos falar um pouquinho como é que elas impactam na sua fertilidade. Então, para você entender o seguinte, a síndrome de ovário policístico, ela pode impactar na ovulação. Então, se você tem menstruação irregular, significa que você não está ovulando todo mês, tá? Então, imagina num ano, uma mulher que menstrua 12 vezes, significa que ela ovulou 12 vezes. Agora, se você tem menstruações a cada 2, a cada 3 meses, significa que você não ovulou todo mês. E aí, você pode, sim, reduzir a sua chance, a sua probabilidade de conseguir engravidar. Porque pra gente engravidar, a gente precisa ovular. Tá? Então, se você ovula menos vezes, você vai ter uma chance menor. Da mesma forma, a síndrome de ovário policístico, principalmente quando associada a uma resistência insulínica, ela vai diminuir a qualidade de óvulo. Ela pode impactar na espessura do seu endométrio. Então, vira e mexe, eu pego paciente que a gente induz a ovulação, né? Que é uma das formas de quando a paciente não tá menstruando regular, a gente induz a ovulação. E a gente tem uma dificuldade desse endométrio espessar. Então, a síndrome de ovário policístico tem geralmente essa característica. E aí tem várias coisas que a gente pode fazer, né? A gente pode entrar com suplemento, a gente vai regularizar os hábitos dela, né? O hábito da mulher, alimento, suplemento, a gente vai entrar com o ciclo da semente, enfim, várias coisas que a gente pode fazer, e quando necessário a gente entra também com medicação, tá bom? Já a endometriose, ela impacta, principalmente, ela pode levar a uma inflamação que leva a uma distorção da trompa. E aí, como que a gente vai saber? A gente vai saber se tem essa distorção da trompa, principalmente quando a gente faz um exame de histrossalpingografia, que é aquele exame que detecta se o contraste passa, como é que ele passa, né? Se a trompa tem algum grau de inflamação. Então, esse exame é extremamente importante para saber se a endometriose está gerando impacto na trompa. E a trompa é o local que ao encontro do óvulo com o espermatozoide, tá? Outra forma que a endometriose pode impactar é em relação à qualidade do óvulo. Então, quanto mais desinflamada você tá, né, melhor vai ser essa qualidade do óvulo, tá? E aí, como é que a gente pode medir esse grau também, né? Muito da tua clínica. Então, se você tinha cólica e aí você começou a fazer atividade física, você começou a suplementar, você começou a se alimentar, né, de acordo com a alimentação adequada, você vai, então, notando que a tua cólica vai melhorando. Isso é um sinal de que a endometriose tá ficando, mais quietinha. Agora, a grande questão da endometriose, né, diferente, por exemplo, da síndrome de ovário policístico, é que a endometriose, ela pode gerar como se fosse uma sequela. Então, essas aderências, né, a distorção da trompa, isso tudo fica lá. A gente não consegue dissolver, sabe? A gente pode tentar fazer um manejo cirúrgico, mas a gente não consegue só com medicação
dissolver a sequela que a endometriose deixou, tá? Só com remédio, enfim, isso aí a gente não conseguiria. Já a baixa reserva ovariana, é importante a gente desmistificar. A baixa reserva ovariana não tem relação com infertilidade. Isso aqui é assim, uma dúvida muito frequente e precisa ficar claro. A grande questão é o seguinte: a baixa reserva ovariana, ela é mais comum de acontecer na mulher mais velha. E aí a mulher que tem um pouco mais de idade vai ter uma qualidade de óvulo reduzida só pelo fator idade, que é o principal fator relacionado à nossa fertilidade, tá? Por isso que eu falo muito aqui, tempo é fertilidade. Então, assim, a baixa reserva ovariana numa mulher de 28 anos, ela não vai impactar na chance dela engravidar. Agora, qual é a orientação? Precisa começar a tentar engravidar, né? Precisa ou pensar em congelamento de óvulos se não vai engravidar num curto período, tá? É diferente de você fazer um diagnóstico de uma baixa reserva numa mulher, por exemplo, de 45 anos. Uma mulher de 45 anos de idade com uma baixa reserva, primeiro, é esperado, né, pela nossa fisiologia. E a grande questão que vai impactar é a qualidade do óvulo aí nesse cenário, né, que eu tô dando de exemplo. Tá? Então é importante você ter clareza disso. Agora, a baixa reserva ovariana, o que ela vai impactar? Se você precisar passar por um estímulo ovariano, seja por um congelamento de óvulos, seja por uma FIV, você não vai ser uma super respondedora, não vai ter tanta produção de óvulos assim. É dessa forma que a baixa reserva vai impactar, tá bom? E quando a gente vai para um tratamento de alta complexidade, a gente quer o maior número de óvulos possível, entende? Então, é essa questão que a baixa reserva vai gerar. E aí, quando a gente tem uma baixa reserva, a gente tem que priorizar muito a qualidade, porque se a gente tem pouco, a gente tem que priorizar que aqueles poucos sejam de boa qualidade, tá bom? Vamos lá, deixa eu dar continuidade aqui no meu roteiro e daqui a pouco eu vou começar a entrar nas perguntas que vocês podem ir colocando aqui que eu vou voltar já, tá? Então, vamos lá, vamos tentar organizar num esquema aqui que eu gosto da coisa bem prática. Se você tem menos de 30 anos, tá? E você não tem nenhum diagnóstico, não tem endometriose, não tem SOP, não foi diagnosticada com baixa reserva, né? E não tem nenhum sinal, não tem pólipo, mioma, nada. E não tem assim nenhum sinal de alerta, tá? Você não tem cólica, você não tem dor, sua menstruação é regular, né? Você não tem muita TPM, você não tem muita dor na mama, você não tem nada assim que chame atenção. E seus exames básicos, né? De sangue, seus exames de ultrassom transvaginal, tudo isso é normal. Se você tem menos de 30 anos, a orientação é tente engravidar 1 ano. E aí, se após 1 ano de tentativa não engravidar, aí sim você vai prosseguir a tua investigação. Agora, se você tem mais de 30 anos, entre 30 e 35 anos, né, e também não tem nenhum sintoma desses, ok, você pode também pensar em tentar engravidar durante 1 ano, tá? Agora, se você tem mais de 30 ou menos de 30 até, e tem diagnósticos já afirmados, se você tem clínica suspeita, você tem que prosseguir essa investigação, tá bom? Então, se você tem menos de 35, mas tem diagnóstico, você precisa prosseguir. Ou suspeita de, você tem que prosseguir a sua investigação. Não é para ficar tentando 1 ano, você tem que prosseguir a investigação. Agora, se você tem mais de 35, a minha recomendação... Meninas, acho que travou aqui, deu ruim geral, mas eu voltei. Então vem chegando de novo pra gente dar continuidade. Essa live provavelmente vai ficar cortada, mas podem chegar que a gente vai dar continuidade aqui o que eu tava falando, tá bom? Vamos lá, realmente travou aqui, acho que foi a minha internet que travou. Então, até depois do acesso ao vídeo, provavelmente esse vídeo vai ficar fragmentado em 2 vídeos. Mas não tem problema, se realmente ficar alguma coisa faltando, prejudicada aqui, depois eu regravo a informação para vocês, tá? Então, vocês podem ir colocando as dúvidas aqui para mim, eu daqui a pouco vou entrar nessa parte de dúvidas, que é uma parte que eu sei que vocês priorizam, que é muito importante, né, pra gente realmente dar essa precisão, essa clareza do que vocês precisam fazer. O recado que eu tava dando, né, é que, por exemplo, se você tem um diagnóstico e você recebe uma indicação de ir para um tratamento, ir para uma fertilização ou uma inseminação, como eu fiz hoje, por exemplo, numa paciente, a indicação para vocês é priorizar realmente a questão de qualidade, sabe? Qualidade de óvulo, fazendo os hábitos férteis, tendo essa visão integrativa da tua fertilidade. O que é isso? É juntar, unir tudo que você pode para melhorar a tua fertilidade. Então, não é só se basear só em suplemento, não é fazer só suplementação, não é só alimentação, a gente precisa juntar tudo que a gente pode.
Claro, tem coisas que têm mais evidências do que outras, mas tudo que a gente pode, a gente vai então juntar para priorizar a qualidade, porque é isso que vai fazer essa visão integrativa de somar força e conseguir realmente impactar de forma importante, significativa a tua fertilidade, tá? Então, a orientação é essa. Independente, você vai tentar natural o tratamento, você precisa melhorar a qualidade de óvulo. E isso a gente faz desinflamando, reduzindo o estresse oxidativo com essas medidas integrativas, tá? Então, uma coisa importante aqui, que eu não sei se vocês pegaram, mas é em relação a quando investigar. Então, se você tem menos de 35 anos, vou reforçar isso, menos de 35 anos, sem diagnóstico, sem suspeita clínica de nada, você até pode esperar 1 ano de tentativa para investigar. Mas nesse 1 ano, o que você pode fazer? Você já pode implementar os hábitos férteis para o positivo, chegar mais rápido, para você não ficar esperando tanto, não ficar tanto nessa ansiedade, tá? Agora, se você tem mais de 35 anos, você já precisa partir para a investigação e fazer em paralelo a tentativa e a investigação. E, consequentemente, 3 coisas, né? Tentativa, investigação e implementação de hábitos férteis. Agora, se você tem menos de 35 e você já tem um diagnóstico, se você já sabe que você tem SOP, mioma, baixa reserva, né? Endometriose, adenomiose, enfim, você precisa já prosseguir a sua investigação e a implementação desses hábitos para melhorar a qualidade de óvulo, para regularizar o teu ciclo, tá bom? A gente vai fazer, né, lá vai começar no dia 23 de junho agora, o evento Jornada da Fertilidade. Então, se você ainda não está inscrita, vai lá no link da bio, se inscreve e entra no grupo de WhatsApp. Vou dar um spoiler aqui, né? A próxima semana a gente vai começar a liberar materiais exclusivos lá dentro do grupo. A gente vai continuar nossas lives, porque tem muito assunto, né? Vocês já devem ter percebido que fertilidade, assim, é uma gama de assuntos. Mas eu vou começar a liberar, né, algumas orientações práticas só para quem tá lá dentro do grupo. Eu vou começar a liberar alguns materiais que eu tô finalizando essa preparação para quem tá lá dentro do grupo. Então, tudo gratuito para vocês poderem realmente ter uma consciência melhor da fertilidade de vocês. Então, entra no grupo de WhatsApp que a gente está formando de mulheres que desejam percorrer esse caminho juntas e realizar esse sonho de engravidar. Eu tô aqui para ajudar vocês. Vamos então entrar aqui agora nas perguntas. Eu vou voltar aqui. Quem mandou antes de eu cair, bota de novo, porque perdi as perguntas, né? Oi, Samantha, tudo bem? Vamos lá, gente. Marcela, Ellen, já conhecidas aqui. Vamos lá. Michele colocou, boa noite. Como melhorar os óvulos no caso de baixa reserva e de 42 anos? Perfeito, Michele, olha só. Você precisa primeiro ter, como eu falei, né? Se você tem 42, você tem mais de 35, logo você precisa investigar se você tem algum fator de infertilidade, tá? O que eu quero dizer com isso? Tem que investigar a trompa, espermatozoide, tem que avaliar a parte metabólica de vocês, tá? Tem que avaliar a cavidade do útero, se tem alguma alteração, tá bom? E justamente entender se o caminho é continuar tentando de forma natural. A gente tem um impacto grande da questão da idade. Então entenda que 2 coisas têm um impacto muito grande. Idade e tempo de tentativa de gravidez, tá? Quanto maior a nossa idade, quanto mais tempo a gente já tá tentando, a probabilidade da gravidez vir de forma natural é um pouco menor. Isso é o que os trabalhos mostram pra gente. Mas o que a gente pode recorrer se a gente tem uma baixa reserva e deseja tentar engravidar naturalmente? Você precisa realmente focar em qualidade de óvulo. Alimentação para fertilidade. Então, o que você vai focar na tua alimentação? Peixe, 2 vezes por semana, pelo menos. Fruta, legumes, todos os dias. Quando eu pergunto, às vezes, assim, come fruta e legumes, você me responde assim, como? Aí eu pergunto, todos os dias? Aí você fala, não é, tem que comer todo dia, gente. Para fazer resultado tem que ter isso todo dia, tem que ser um hábito. Então, você precisa comer fruta e legume 2 a 3 porções por dia, tá? Você precisa também... Você pode comer oleaginosas, tá? Castanha, amêndoa, tudo isso também ajuda na tua fertilidade. Reduz o consumo de açúcar, tá? Você precisa reduzir o consumo de carne vermelha. Tudo isso são orientações de uma dieta pró-fertilidade. E você precisa suplementar. Ômega 3, vitamina D, metilfolato, coenzima Q10. Você pode entrar com NAC, tá? São todas suplementações que vão ajudar a melhorar a qualidade do teu óvulo. Fazer prática de atividade física, associar práticas da medicina tradicional chinesa, que você vai fazer o ciclo das sementes. Você pode fazer no ciclo das sementes, né? Na primeira fase, usar aí semente de abóbora, semente de linhaça. Na segunda, girassol com gergelim.
tá? Tudo isso vai ajudar você a melhorar a qualidade dos teus óvulos. Agora entenda o seguinte, a idade, como eu falei, tudo isso pode melhorar o estresse oxidativo, né, para melhorar essa qualidade. Mas a idade, ela tem um fator muito importante. Então, quando você for no médico, provavelmente, né, só pelo fator idade, às vezes a gente vai indicar uma fertilização. Por quê? Porque a gente não quer só engravidar. A gente quer engravidar, quer o positivo, mas quer um bebê saudável e quer ter o bebê em casa. E aí, né, a gente, com a fertilização, talvez a gente encurte esse período de tentativa, tá? Então é importante você ter uma clareza sobre isso. Que de fato, que talvez desse uma assertividade, uma chance maior, fosse realmente aos 42 anos uma fertilização com biópsia de embrião. Mas isso não significa de forma nenhuma que você não consiga natural, tá? Isso é importante ficar muito claro. E mesmo que você opte por ir para um tratamento, você também tem que fortalecer a qualidade dos óvulos, porque infelizmente nenhum tratamento é 100%. Samantha, eu devo ter ovário policístico, mas não apareceu nada na ultrassom. A médica passou folha SOP, já estou vendo pra gente ter uma consulta. Ótimo, Samantha, vamos ter sim. Agora é importante aqui, eu não sei se você pegou a orientação. Nem sempre você precisa ter, pra se a gente suspeitar de síndrome de ovário policístico, a imagem de ovário micropolicístico. Lembra? São 2 critérios de 3. Imagem de ovário micropolicístico, menstruação irregular e aumento de pelo, de acne ou de testosterona no sangue. Então, se você não tem isso aqui, mas tem menstruação irregular e aumento de pelo, por exemplo, a gente já vai suspeitar de síndrome de ovário policístico. Aí a gente tem que excluir as outras coisas pra gente pensar realmente, confirmar, tá bom? A implantação de hábitos férteis, Pana Fonseca, você fazer tudo isso que eu tô falando, você pegar a visão integrativa. Então, o que é a visão integrativa? É você não se basear somente pela medicina tradicional. É você pegar a medicina tradicional chinesa, é você pegar práticas de atividade física, mentalidade e também alimentação, que inclui aí suplementação. Você vai unir tudo isso nos seus hábitos, na sua rotina, entendeu? Criando uma rotina estruturada para você implementar esses hábitos. Então, por exemplo, eu dei exemplo aqui dos hábitos alimentares, das suplementações, prática de atividade física, pelo menos o ideal aí seria 150 minutos na semana, né? Tudo isso para aumentar a qualidade e a chance dessa gravidez chegar, tá bom? É isso aí, Samantha, batendo carteirinha, mas eu faço com muito carinho para vocês terem muita orientação, porque, gente, o que eu percebo, né? Eu pego muita paciente que não tem clareza. E a clareza, ela é muito importante, sabe? Para você definir o caminho que você quer, né? Porque, assim, é isso. Às vezes a gente indica um caminho, mas não é a verdade para aquele casal. Essa decisão tem que ser compartilhada. E quanto mais informação você tem, maior a chance dessa gravidez chegar, porque você vai tendo a noção do que você precisa fazer, sabe? Então, essa informação aqui eu faço com muito carinho, porque é muito importante. A gente precisa cada vez mais falar sobre fertilidade, falar sobre congelamento de óvulos, falar sobre planejamento familiar. Então, se você tem alguma amiga, né, que ainda não tem filho, tem mais de 30 anos, chama ela pra cá, pra essas lives. É importante a gente falar sobre fertilidade, tá? Falar sobre planejamento familiar é muito importante. Planejamento familiar não é só quando a gente não quer engravidar, mas é também quantos filhos quer ter, entendeu? Isso é extremamente importante. Como fazer a avaliação das trompas? Lara, olha só, a avaliação das trompas, ela deve ser feita com o exame de esterossalpingografia ou esterosonografia. Toda mulher que quer engravidar precisa fazer a avaliação das trompas. Por quê? Assim, precisa engravidar e tá tendo dificuldade, né? Por quê? Porque a trompa é onde vai encontrar o óvulo, vai encontrar o espermatozoide, é lá que vai acontecer a fecundação. Então, o óvulo não encontra o espermatozoide dentro do útero, ele vai encontrar lá no final da trompa. Eu vou pegar aqui, nem tinha planejado isso, mas vou pegar pra vocês verem, um esquema pra vocês terem uma noção de como que é esse encontro, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, que eu acho que é importante. Esse aqui é um esquema, né, de um útero que tem a trompa e o ovário. Então, quando a gente ovula, o óvulo vem para a trompa e o espermatozoide, ele vem nadando aqui. Tem o ejaculado aqui no final da vagina e ele vem subindo, nadando e vai encontrar o óvulo aqui. É aqui que acontece a fecundação. O óvulo vai durar 24 horas aqui esperando o espermatozoide. Então, quando você ovula, tá? Esse óvulo, o espermatozoide já tem que estar aqui, idealmente, tá?
Porque o óvulo degenera muito rápido. E aí ocorre a fecundação, forma um embrião, e aí ele vem sendo empurrado através dos cílios aqui por dentro, né? Os cílios da trompa vêm empurrando esse embrião para chegar dentro do útero e se implantar. Esse movimento aqui de fecundar e vir nadando o embrião até chegar aqui dentro do útero demora, sabe quanto tempo? 5 dias. É o tempo que o seu embrião vai chegar lá dentro da sua cavidade. Então demora 5 dias, ele chega em estágio de blastocisto para se implantar dentro do seu útero, tá bom? Então olha a importância da trompa. A trompa é essencial. Que bom, Samantha, também acho. Informação muito importante a gente falar sobre fertilidade. Exames específicos para saber se tem algum problema de infertilidade. Erailde, perfeita a tua pergunta e eu vou te sugerir entrar lá no grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp eu vou mandar um link, acho que a minha equipe vai mandar amanhã. A gente está nos últimos ajustes para mandar isso. E nesse link vai ter todas as lives, inclusive a de segunda-feira em que eu passei um pente fino em todos os exames. Quem vai assistir, quem não assistiu a live de segunda ou quem quer rever essa live de segunda, qual é a minha sugestão? Senta com um caderninho do lado, tá? Porque tem bastante informação para você ir anotando e vendo se você já fez todos os exames. Helena, doutora, como saber se meus óvulos serão de qualidade? Helena, esse aí é o X da questão. Vamos lá, gente, olha só. Não existe exame pra gente saber qualidade de óvulo. Não tem, infelizmente. A gente consegue avaliar reserva, que é a quantidade. Hormônio antimileriano, contagem de folículos antrais. Isso a gente avalia reserva. Qualidade, as únicas coisas que a gente tem, assim, estudo bem fidedigno é relacionado à idade. Então, quanto maior a idade, pior a qualidade, tá? De uma forma geral. Agora, o que tem de novo no mercado? E aí é muito para quem vai fazer congelamento ou fertilização. A gente tem a introdução da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial que vocês veem aí, que está surgindo na internet, ela também já entrou dentro dos programas de reprodução humana assistida dentro das clínicas. Então, na clínica que eu trabalho, tem lá a inteligência artificial. Então a gente faz a captação do óvulo e a gente coloca lá para a inteligência artificial olhar aquele óvulo. E o que ele faz? Ele compara aquele óvulo com milhares de outras fotos de outros óvulos e vai dizer a qualidade, vai dar uma nota para aquele óvulo, de 0 a 10. Quanto maior a nota, maior a probabilidade daquele óvulo evoluir, ser fecundado e gerar um embrião, um blastocisto, entendeu? Então a inteligência artificial, para quem passa pelo congelamento, quem passa pela fertilização, dá essa resposta um pouquinho melhor pra gente, tá? E isso é super interessante, porque eu tenho caso de paciente, por exemplo, foi até legal você comentar isso aqui, para vocês conhecerem essa história. E tem uma paciente, ela tem endometriose, olha só, voltando aqui pro assunto da live, né? Ela tem endometriose, e aí aos 33 anos ela foi aconselhada a fazer o quê? Congelamento de óvulos, porque ela não tinha um desejo de um planejamento reprodutivo há pouco tempo. E lá foi ela fazer o seu congelamento de óvulos. Ela fez o congelamento, gente, de 13 óvulos, que para 33 anos, a princípio é bom. E aí depois ela partiu para a cirurgia de endometriose. Que o ideal é realmente a gente fazer essa cirurgia após o congelamento, porque se for mexer em ovário, tem risco de reduzir reserva. E ela seguiu, ok, a vida, fez a cirurgia, melhorou a qualidade de vida e tal. E agora, aos 40, foi tentar, fez o descongelamento, já casada, descongelamento dos óvulos para fertilizar. E infelizmente deu um embrião de qualidade ruim. Então, qual é a grande questão disso aqui? Se tivesse aí talvez a inteligência artificial naquela época, anos atrás, talvez a gente tivesse uma noção melhor de que ela precisaria congelar mais óvulos naquela época por conta da qualidade, porque a gente se baseou apenas em número, né? Então a medicina ela vai evoluindo, vai trazendo cada vez mais informação. Então não tem um exame preciso que diga pra gente qualidade, tá? Hoje o que vocês precisam se apegar em qualidade são duas coisas. Primeiro, uma que não tá na sua mão, a não ser que você tenha um planejamento reprodutivo que a gente tá reforçando aqui, que é a idade. Então comece a tentar engravidar o quanto antes, tá? Segundo, a realização de desinflamação, diminuição do estresse oxidativo, porque isso pode impactar na qualidade dos óvulos. Existe uma janela de interferência aqui importante na qualidade. Um ano antes, o seu óvulo já começa a ter um recrutamento. Só que os 3 meses anteriores à sua ovulação, então a sua ovulação desse mês agora, esse óvulo que você está ovulando hoje, ele já está aí, ó, sendo mais maturado, né? Passando por todos os nutrientes que você vem dando para ele, esses hábitos férteis nos últimos 3 meses. Entenda que esses 3 meses são uma janela importantíssima de ação.
E aí entra a questão da medicina integrativa, da visão dos hábitos férteis que eu trago aqui para vocês, tá? Pra gente tentar melhorar essa qualidade de óvulo, para diminuir o estresse oxidativo que vai gerar. Esse estresse oxidativo vai levar danos à célula em termos de DNA, né? Então, na hora da divisão do material genético, vai, às vezes divide errado, vai avaliar essa questão da mitocôndria, que é o que dá energia. Então, às vezes, é até um óvulo que tem uma qualidade razoável, mas ele tá com pouca energia. E tudo isso é importante para conseguir gerar uma gravidez, tá bom? Mas exame preciso, assim, para qualidade a gente não tem. Leila, bota sua pergunta. Você mencionou alguns assuntos, né? Baixa progesterona, irregularidade menstrual. Conta pra mim, o que você tá querendo tirar de dúvida em relação a isso? Que tipo de legumes, Karina? Todos, diversifica. Cenoura, brócolis, repolho, beterraba, enfim, tudo que você quiser, pode comer, tá bom? Vamos lá, a Grazi colocou assim: primeira gravidez com 39, perdi com 8 semanas, em abril de 2024. Após isso, libido zerada, a médica disse que exames estão ok. O que é possível fazer? Vamos lá. A libido feminina, ela tem muita interferência não só com a parte hormonal, tá? Mas principalmente com a parte emocional. Então, talvez, Grazi, você ainda esteja impactada emocionalmente por essa perda, porque a gente vive um luto mesmo. Quando a gente tem uma perda de um bebê, a gente vivencia esse luto e é difícil. Então, às vezes, procurar a orientação, né, de um psicólogo, entrar em grupos de mulheres, né, que participam, trocando experiências, tudo isso é extremamente válido e importante. Entenda que o libido feminino, ele é complexo, ele não é igual ao do homem, que é uma tomada, né, que a gente liga e desliga. Não, entenda que o libido feminino é como se fosse um painel de avião. Então, se você tá cansada, se você tá muito preocupada, se você tá estressada, tudo isso vai impactar no teu libido. E aí, o que você pode fazer, eu gosto às vezes de passar medidas mais naturais, né, para paciente. Primeiro, atividade física, sono. E você pode utilizar, às vezes, maca peruana, o androsten uno, são coisas fitoterápicas que eu, às vezes, passo, que pode te ajudar, tá? E, geralmente, gente, libido não tem muita relação com hormônios. Se você você vê aí, ó, fez os hormônios, tá tudo ok, o libido tá baixo. É muito a parte emocional mesmo, sabe? Então, entender esse teu contexto emocional é importante para continuar, para voltar a tentar. Que bom, Michelle, você gostou da explicação. Tento ser o mais didática possível. Ele tem 41 e eu 38. Perfeito, é hora de começar. Pra agora, pra ontem. Vamos começar, gente. Tem mais de 35? Karina, investiga, tá? E faça a implementação da alimentação, como eu tô te colocando aqui, suplementação. O básico, gente, é metilfolato, vitamina D, ômega 3 e a coenzima Q10. Esse é o básico que você tem que estar fazendo, tá? Entenda que metilfolato, seu ideal é você usar de 400 a 800 microgramas, isso em vários polivitamínicos tem, tá? O ômega 3, pelo menos 1 grama ao dia, é importante você olhar o selo IFOS desse ômega 3, ele tem que ter esse selo de qualidade para você saber que você não está sendo contaminada por metal pesado, isso é importantíssimo falar, tá? A coenzima Q10, 200 a 400 miligramas por dia, é importante, e a vitamina D vai depender muito de quanto que tá a tua vitamina D no sangue, tá? Então, o ideal é que ela esteja pelo menos aí uns 40, 50, 60, mais ou menos por aí, tá bom? Então, faça a sua avaliação, sua dosagem. Esse é o mínimo que você que quer engravidar precisa utilizar, tá? A gente vai ter uma live, tá? Se eu não me engano, é segunda que vem. Já bota na agenda aí só sobre suplementos. A gente vai falar muito mais aqui do que esses que eu mencionei hoje. A gente vai entrar muito, mergulhar aí nessa live sobre suplementos. Então entra lá no grupo para você saber, ser informada das lives todas. Letícia, tirei o DIU em novembro e estou na tentativa até hoje, nenhum sucesso. Fiz exames hormonais, deu tudo ok. Fiz esterossalpingografia e deu que uma trompa minha está obstruída. Letícia, me coloca a sua idade e me coloca se teu marido também fez essa avaliação, tá bom? Doutora, tratamento que devo fazer para ter um positivo? Tenho só um ovário. Mari, queria eu poder, só com essa informação, te falar, responder isso. Preciso, gente, o mínimo que eu preciso aqui, olha, o que eu sempre falo, idade, precisa ser avaliada, né? Seu marido tem que fazer espermograma, você tem que fazer esterossalpingografia. Isso é o básico, gente. Se quiser, vai botando mais a informação que eu vou responder.
Marcela, oi Marcela. Antimileriano de 2,9, ressonância deu adenomiose com endometriose. É provável que tenha endometriose há muito tempo? Ainda irei realizar esterossalpingografia. Então, falei lá no início da live. Quem tem mais de 35 tem que fazer esses exames todos. A esterossalpingografia é essencial, já mostrei aqui no esquema para vocês por quê, né? Agora, entenda o seguinte, quem tem endometriose tem um fator de risco para alteração das trompas. Então, mais um reforço da necessidade de fazer esse exame da esterossalpingografia, tá bom? A endometriose, ela é uma condição que provavelmente já existia antes. Ela não surge de hoje para amanhã, sabe? Ela já surge durante um tempo. E você tem a endometriose, você tem a adenomiose, que é a prima da endometriose. Qual a diferença entre elas? Endometriose é quando as células de dentro do útero se implantam por fora. A adenomiose é igual isso aqui, ó. Olha esses pontinhos aqui. É quando essas células se enraizam aqui para a parte muscular. E aí a gente precisa, Marcela, desinflamar, tá? Focar uma alimentação, diminuir bastante seu consumo de glúten, tirar, se possível, né, o máximo possível aí de leite, tirar álcool, tá? A tua reserva ovariana para 38 anos, Marcela, é, ó, show de bola, muito boa, tá bom? Então, isso aí é um ponto super positivo no teu caso. Agora, você precisa implementar aqueles hábitos que eu falo muito, né? Essa visão integrativa para desinflamar, entrar com suplemento. Então, tem endometriose, adenomiose, usa o NAC, usa o ácido alfa-lipoico, tá? Coenzima Q10 na dose um pouquinho maior, 400, 600, tudo isso a gente vai falar na outra live. Mas assim, entra com esses suplementos, são extremamente importantes. E qual é o ponto positivo aqui, Marcela? Correr para fechar esse diagnóstico, para ver se é possível uma gravidez natural, tá? A esterossalpingografia vai dar esse norte, mais a avaliação do espermograma do teu marido. E traçar uma estratégia de tempo. Quanto tempo você vai continuar tentando natural se tudo vier normal? E se não vier, lembra que a gente entra às vezes num quadro que a gente precisa prosseguir, dar um passo a mais. Inseminação, fertilização. E qual é a grande vantagem que você tem aqui, Marcela? Seu antimileriano, tua reserva. Então, assim, você precisando passar por uma fertilização, você querendo passar por uma fertilização, você tem uma reserva ovariana boa, com uma alta chance de resposta, sabe? Então, tem um lado difícil, né, dos diagnósticos, mas você tem um lado aí super positivo, tá, Marcela? Essa reserva ovariana tá bonita. Tati, oi, boa noite. Boa noite, Tati. Tenho mioma, quais medidas tenho que tomar? Me chamo Tatiana, tenho 36 anos. Primeiro, Tati, é entender o seguinte, onde que estão esses miomas? Eles estão para fora, é subseroso, é intramural, como esse aqui, ou ele é submucoso, ou seja, ele distorce um pouco para dentro da cavidade. Isso é extremamente importante, porque o mioma que está mais para fora da cavidade, né, que não está para dentro, ele não vai impactar tanto na tua fertilidade não, tá? O mioma que está para dentro, que gera ciclo aumentado, que gera cólica, esse vai impactar, às vezes a gente precisa fazer a ressecção, retirar, tá? Não existe medicação que dissolva mioma. O mioma, ele é uma estrutura que pode interferir, principalmente se ele está distorcendo a cavidade na hora da implantação do embrião. Ou se ele estiver numa região muito capciosa, às vezes acontece. Às vezes ele não é submucoso, ele é intramural ou subseroso, mas ele vai, de alguma forma, impactar a trompa, sabe? E aí pode prejudicar a subida do espermatozoide. Então, você fazer a esterossalpingografia é extremamente importante. E a esteroscopia, tá? São dois exames extremamente importantes, tá? Para ter clareza sobre isso. Leila, estou com progesterona baixa, 40 anos estou com baixa progesterona, 40 anos e sem menstruar há meses. O que posso fazer? Vamos lá, Leila. Primeiro entender o seguinte, provavelmente você está com a progesterona baixa porque você está sem menstruar. Entenda o seguinte, para você menstruar hoje, você tem que ter ovulado há mais ou menos 2 semanas atrás, tá bom? E aí, se você não ovulou, a sua progesterona não subiu, tá? E aí, então, por isso que ela tá baixa, porque você não ovulou. E você não ovulou, você não menstruou, entendeu? Se não ficou claro, me fala pra eu tentar deixar mais claro, tá? O que você tem urgência de entender aqui, Leila? Por que você tá com essa menstruação irregular? É disfunção da tireoide? É prolactina aumentada? Ou é já uma caminhada pra menopausa que tá gerando essa irregularidade? Isso, o exame de sangue vai te dar essa clareza, tá bom? Então, você precisa dosar o seu FSH, seu estradiol, seu TSH, seu T4 livre, sua prolactina. São os principais hormônios que você precisa dosar
para ter clareza do porquê que essa menstruação não tá vindo. Assim, porquê que ela tá irregular. Porque ela não tá vindo, eu sei, porque você não tá ovulando. Mas a gente precisa entender por que que você não está ovulando. Entendeu? A sequência de lógica, você não menstrua porque você não ovula. Agora, por que que você não tá ovulando? Qual é a disfunção hormonal que tá acontecendo para você não ovular? E é porque você não ovula que a sua progesterona não aumenta. E é por isso que ela tá baixa, tá? Então acho que eu consegui me deixar clara. Se não, me bota aqui que eu explico mais. Beijo, Michelle. Chegou a visita. Vai lá, tudo bem, não tem problema. Vai ficar salva. Quem tiver lá no grupo de WhatsApp, só reforçando quem chegou depois. Entra lá no link da bio, se inscreva no evento Jornada da Fertilidade. Você vai ser direcionada para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo você vai ter acesso a essa live e as outras todas. E depois você pode assistir. Não tem problema nenhum se você não conseguir estar aqui. O ao vivo é legal porque a gente vai tirando as dúvidas, né? Vocês vão colocando aqui. Estou tentando engravidar há 2 anos. Karina, então, aquilo que eu te mencionei. Se eu não me engano, você falou que você tem 38, né? Tem que partir pra ação, tá? 2 anos tentando engravidar, 38, tem que agir, gente. Não dá pra ficar esperando acontecer, achar que é normal, tá? Pode ser que às vezes, né, durante as medidas que você vai implementando a investigação, a gestação aconteça, mas não dá pra ficar parada nesse caso, tá bom? Tenho 36 anos, tentando engravidar novamente. Mioma. Então, respondi. Fazer esteroscopia e esterossalpingografia. E o espermograma do parceiro. Gente, não vamos esquecer, tá? Letícia, 37 anos, o marido não fez exame. Tem que conversar com ele, Letícia. Tá? Por quê? Gente, quem engravida é o casal, tá? Não tem culpados aqui nem nada, mas quem engravida é o casal. Não adianta nada você virar você de cabeça para baixo, né? Entender tudo que se você tem, que não tem, e o parceiro não fizer o exame, tá? A probabilidade, olha só que interessante esse dado. 35% das causas de infertilidade tem relação somente com o fator feminino. 35% somente com o fator masculino. 20% são os dois juntos. E 10% é infertilidade sem causa aparente. Então o homem, tem 35 mais 20, tá? Então ele precisa fazer, não tem como escapar. Conversa com ele. Eu sei que às vezes eles são meio resistentes, tá? Não é só na sua casa, tá? Só pra te tranquilizar. Eu atendo muitos casais e eu vejo às vezes tem homens que são mesmo resistentes pra fazer o espermograma, que é o exame inicial, né, de entrada aí pra gente ter essa clareza. Mas conversa com ele, que é super importante, tá? Pra esse bebê chegar. Se 5 dias menstruada é uma quantidade ok de dias, tá? 3 a 8 dias é o tempo normal, tá bom, Karina? Agora a cólica você tem que entender se é leve, se precisa tomar remédio, enfim. O NAC, Angélica, é um suplemento, N-acetilcisteína, tá bom? 600 miligramas. Olha, eu dando um monte de dica aqui pra vocês. Samantha, eu faço toda a investigação, se eu trato o homem, eu faço toda a investigação do homem, tá? Faço a suplementação pro homem, passo orientações também pro parceiro. Agora, por exemplo, veio um exame alterado, o parceiro tem varicocele, aí eu vou encaminhar para o urologista, tá? Porque aí tem que avaliar se tem necessidade cirúrgica, né? Claro, lidando com isso eu já tenho a noção se tem necessidade cirúrgica ou não, mas a cirurgia eu não faço, né? Quem vai fazer é o urologista, se precisar entrar com alguma medicação específica para o homem, aí é o uro, então é em conjunto. Mas toda a investigação, quando eu faço uma consulta de fertilidade, gente, a investigação não é só da mulher. A investigação do homem e da mulher. Então, o ideal até seria o cenário perfeito. Eu sei que muitas vezes isso não acontece, mas o perfeito seria que vocês viessem sempre em casal, tá bom? É normal sentir uma pontada do lado pós-curetagem? Julie, olha só, gente, tem que conversar com o médico que fez sua curetagem, né? Eu não tenho como te falar se é normal, se não é. Depende se foi uma curetagem tranquila, se teve alguma complicação, entendeu? Manda um zap pro teu médico, conversa com ele, tá bom? Geralmente assim, se for uma coisa leve, com esforço, nos primeiros dias pode acontecer. Mas eu te sugiro fortemente conversar com o teu médico. Tati, vou até daqui a pouquinho. A gente já vai chegando já a 1 hora de live daqui a pouco. Já fiz todos esses exames e a única alteração é o estradiol baixo. Ui, Leila, foi você que falou, né? 40 anos e sem menstruar? Leila, quanto que deu o teu FSH? Se você tiver, coloca aqui pra mim. Estradiol baixo, Leila,
Você não deve estar ovulando, né? Mas assim, precisa entender. Bota teu FSH aqui. A cólica não é muito forte. Se a cólica não é muito forte, é só no dia, às vezes, de maior fluxo, né? Geralmente o que eu gosto, às vezes, de associar um magnésio, sabe? À noite, pode diminuir um pouco essa questão da tua cólica, tá? Então é uma coisa interessante que você pode tentar fazer. Mas investiga, tá? Se você tem cólica, ó, lembra que eu falei? Cólica é a luz amarela para endometriose. Então investiga. Não deixa passar essa informação, tá bom? Afinal, você tá aí tentando engravidar, já tá com 37 ou 38, né? Então investiga. Possíveis causas de não ocorrência de ovulação. Foram aquelas que eu falei, hormonais, falência ovariana, né? Você encaminhando já para uma menopausa, você tem uma disfunção da tireoide, um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo, uma prolactina aumentada, uma síndrome de ovário policístico, uma hiperplasia adrenal congênita, são diversas coisas possíveis para você não ovular, tá? E aí, o que a gente vai conseguir fazer é através dos exames hormonais. Às vezes, por exemplo, se a gente tem muita dúvida, depois dos exames hormonais, a gente pode entrar com algumas medicações para ver como que é a tua resposta. Mas a principal probabilidade é uma disfunção hormonal, tá? Aí você precisa estar realmente assistida por um médico, Leila, porque tem alguma questão, alguma condição de saúde acontecendo aí, tá bom? Gente, entenda uma coisa, se você tem menos de 35 anos, não tem cólica, tem menstruação regular, não tem suspeita de nenhuma doença nos seus exames básicos, né? Claro, tem que ir no ginecologista e fazer o transvaginal, o sangue, o preventivo. Tá tudo normal. E você não tem nada que levante a suspeita. Seu marido nunca usou anabolizante. Ele não tem queixa também de dor no testículo. Nada chama atenção na história de vocês. Menos de 35 anos, você pode começar a tentar engravidar fazendo as práticas férteis, usando essa visão da medicina integrativa para acelerar o positivo de chegar. Mas se você tá mais de um ano tentando engravidar, independente da idade, se você tem mais de 35 anos, ou se você tem um diagnóstico já de alguma condição, ou alguma luz amarela de que pode ter alguma coisa, você tem que investigar, tá? Você não é para ficar parada tentando um ano engravidar, você tem que investigar, já tem que fazer as medidas férteis aqui que a gente vem falando sempre. Júlia, eu fiz pelo SUS, tomei anestesia, dormi, o médico que fiz não tá na minha cidade. Então você precisa procurar uma emergência obstétrica, alguém para te examinar, tá, Júlia? Complicado eu dar esse diagnóstico aqui para você, assim, virtual, sem saber toda a história, né? A gente tá falando de uma coisa que pode ser nada demais, como pode ser alguma complicação. Acredito que não seja nada demais, mas eu não tenho como te dar essa clareza e essa certeza. Eu gosto muito de ser clara e assertiva no que eu falo, tá bom, Júlia? Então a minha orientação aqui pra você é buscar a orientação de quem possa, né? Quem cuidou de você, fez o seu procedimento, quem realmente possa te examinar, entender, conversar um pouquinho melhor, fazer uma consulta, tá bom? Aí, Leila, perfeito, agora sim. FSH de 130, fiz uma FIV com óvulo que não evoluiu. Leila, olha só, você tem um FSH alto, lembra que eu falei? Um FSH, se ele foi dosado aí na primeira fase do ciclo, entre o segundo e o quinto dia, se o FSH dá acima de 10, e se eu deu 130, é sinal de que tem uma reserva ovariana reduzida, Leila. Vou te sugerir fazer o hormônio antimileriano, tá? Provavelmente essa irregularidade menstrual, essa ausência de ovulação tá acontecendo porque você vem vindo já numa falência ovariana. Por isso que o óvulo não evoluiu, você não respondeu tão bem a FIV, tá? Então faz o teu antimileriano pra gente fechar esse diagnóstico. Mas provavelmente é uma falência ovariana, tá? Infelizmente. E aí o que você tem pra fazer? Se você ainda menstrua, entenda uma coisa, se você ainda menstrua, você tem chance de engravidar, tá? Então você precisa focar pra ontem nessas práticas que eu tô te falando aqui. Alimentação, suplementação, hora que você vai dormir, atividade física, prática da medicina chinesa, tudo que você puder, tá bom? Se você quiser continuar tentando uma gravidez espontânea ou o seu médico indicar algum tratamento específico, tá bom? Então, Leila, é isso aí, ó, antimileriano baixo, tá vendo? 002, é uma falência ovariana mesmo, tá? Como continuar tentando? Aí você tem que alinhar muito a sua expectativa e a orientação junto com o teu médico. A gente precisa individualizar muito, tá? Os caminhos possíveis aqui são, vou falar em ordem de chance, tá? De maior chance de sucesso, tá bom, Leila? Isso não, quando eu falar que é ordem, não significa que não consiga de outra forma, tá? Isso precisa ficar claro.
Então, geralmente, quando a gente tem uma mulher com uma falência ovariana, né, clara, a maior chance de engravidar é com doação de óvulos ou doação de embrião. Isso é o que daria a maior probabilidade da gente ter a gravidez acontecendo. Depois, você pode pensar em avaliar uma FIV e ver se vai responder, tá? Às vezes responde, às vezes não. Então, só fazendo para saber se vai conseguir ter essa resposta ou continuar tentando de forma espontânea. Então, seriam esses níveis aí de probabilidade de chance de acontecer a gravidez. Não significa que o que eu falei por último não vai dar certo, tá bom, gente? Precisa individualizar, conversar com o seu médico, mas é um caso, Leila, que você precisa realmente de um profissional de reprodução assistida do teu lado, tá bom? E fazer essas medidas que eu tô falando aqui. O FSH precisa ser feito no ciclo menstrual exatamente. Depende do que você quer ver, mas idealmente lá entre o segundo e o quinto dia, tá bom? Segundo, terceiro, quarto ou quinto. Lembra que o primeiro dia da menstruação, vermelho vivo, é o dia do início do ciclo. Aí você pode dosar ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto, ou no quinto. Mesmo que sua menstruação vá embora. Ah, doutora, minha menstruação dura 3 dias só. Pode dosar ainda no quarto ou no quinto, tá? Porque o ciclo continua. Angélica, doutora, você... obrigada, Angélica, muito atenciosa. Gostei muito da consulta contigo e do pós-atendimento também. Obrigada. Que isso, obrigada a você. Obrigada pelo carinho. Faço com carinho mesmo, pra dar clareza pra vocês, gente. O meu deu o seu FSH, né, Rafa? 23. Então, Rafa, vamos lá. Vou ter clareza aqui de uma coisa. Você precisa dosar o seu estradiol junto, você deve ter feito junto. Mas se ele deu acima de 10... né? Você deve dosar o seu antimileriano para confirmar que tá realmente já tendo uma baixa de reserva, tá? Porque o que acontece com o FSH? Por que o antimileriano, a contagem de folículos antrais, ela é mais precisa? Ela tem uma variação menor de um ciclo para o outro. O FSH, gente, ele pode às vezes dar uma variada, sabe? De um ciclo para o outro. Então ele dá uma noção, o FSH junto com o estradiol. Mas se a gente quer ter uma precisão, vai na dosagem do seu antimileriano, vai na contagem dos folículos antrais, tá, Rafa? Um ou outro, não precisa ser contagem e antimileriano. Pode escolher um ou outro que você tiver mais facilidade aí na sua cidade, tá bom? Mas esse FSH, ele pode ser um sinal de falência já início, de uma baixa reserva, não de falência, de uma baixa reserva. E ele pode ser só às vezes uma alteração de um ciclo para o outro. Então, minha sugestão é repetir e usar o antimileriano. Leila, o fator masculino, sim, a partir de 40, 45 anos, principalmente a partir de 45, a gente começa a ter uma interferência, sim, do fator masculino. Por isso que nessa idade, o ideal é o parceiro não fazer aquele espermograma básico, sabe? Fazer espermograma com capacitação e fragmentação de DNA. Justamente porque tem um aumento de fragmentação, às vezes, nessa faixa etária, que pode impactar na fecundação, que pode levar a aborto. Então é importante o parceiro também fazer essa avaliação. Quando acaba a menstruação, já entra no período fértil? Não, vão ser uns dias depois, né? A gente vai ter live aqui sobre o período fértil, mas assim, você vai perceber que depois que você menstrua, você entra numa fase seca e aí depois vai começando a pegar o muco. Eu falei, acho que foi na live de ontem isso, foi? Presta atenção, na live de ontem eu falei muito sobre isso, tá? Sobre muco. O que acontece? Você vai ter uma fase seca, depois você vai ter uma fase mais densa, pegajosa, vai começar a mudar de cor, né? E aí depois ele fica filante. Então percebe o teu muco que vai te ajudar a identificar o teu período fértil, tá bom? Vamos lá, gente. Vou começar a dar seguimento aqui. Última dúvida da Rafa, para já dar as orientações finais para vocês. Doutora, percebi que depois que melhorei a minha alimentação não estou com muita cólica. Sim, meu antimileriano deu 0,18, mas pesquisei que se melhorar a alimentação, desintoxicar ajuda. Isso aí, Rafa, essa visão integrativa que eu trago aqui, que você vai ter mais informação na jornada da fertilidade. Na jornada da fertilidade, gente, eu vou falar bastante sobre essa visão integrativa, organizar num passo a passo, um mapa, como que você pode fazer, o que você tem que fazer, o que você faz aqui, depois o que você faz ali. A gente consegue, vai dar uma clareza, é isso que eu tô tentando organizar tudinho pra vocês lá, tá? Então participa, Rafa, desse evento, tá bom? É importante porque você tá com essa reserva baixa, então você tem que acelerar a sua jornada com estratégia, tá?
Então, não é só pegar informação solta, você precisa ter estratégia do que você vai fazer. Então, vamos lá, gente. A gente tá se encaminhando aqui pro final dessa live. Foi uma live super importante, que a gente falou de síndrome de ovário policístico, endometriose, baixa reserva, como que pode impactar na sua fertilidade. E foi interessante que a gente trouxe, né, relatos de vocês, né, de mulher com SOP, falou aqui endometriose, baixa reserva. Então, isso tudo ajuda a clarear mais, a dar mais... ficar mais palpável, né? Dar exemplos, ajuda isso. E aí, a gente tá a 12 dias do evento Jornada da Fertilidade, vai lá no link da minha bio, se inscreve, é um evento online, 100% gratuito, né? Em que você vai entender o que tá te impedindo de engravidar e conhecer um novo caminho para conseguir realizar esse sonho de ter o seu bebê no teu braço. Eu vou te mostrar esse mapa do que você precisa. Então se inscreve, é um evento gratuito, gente. E entra no grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp também é gratuito. Eu vou ter lá, né, o link para assistir todas as lives. Então se você perdeu alguma, você vai poder maratonar essas lives em que eu estou trazendo aqui muita informação. Você vai poder ainda receber todo o material e orientação que eu vou começar a passar a partir da próxima semana lá no grupo de WhatsApp. Então eu vou começar a passar várias informações sobre a tua fertilidade diariamente. Só quem estiver lá vai receber essas informações e só quem estiver lá vai receber todo o material que eu tô preparando com carinho para mandar para vocês, vários e-books, PDFs, tá bom? Eu sei que vocês gostam. Gente, boa noite. Ah, não posso esquecer, amanhã tem live. Amanhã também tem live, então vamos lá. Amanhã é como a sua alimentação pode acelerar ou atrasar a chegada do seu positivo. A live de amanhã é boa, hein? Amanhã é dia dos namorados, mas amanhã a gente vai se encontrar aqui 7 da noite. É uma live importante sobre alimentação, é um pilar essencial para você engravidar. Então, vai namorar depois da live. Assiste aqui comigo 7 horas da noite e depois você sai pra jantar, você sai pra namorar e curtir. Mas não tem problema, se você tiver algum compromisso mesmo, já tiver com parceiro, não tem problema. Você só entra lá no WhatsApp que você vai receber o link pra assistir a live de amanhã depois também, se não conseguir participar ao vivo, tá bom? Um beijo, boa noite, até amanhã, tchau, tchau.